momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim, podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis. Nunca temendo a verdade falai, que Deus ama a todos igual. E quando partirmos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Que sempre conosco está. Que sempre conosco está. Vocês me ouvem. Eu vou compartilhar aqui uma tela também, que está aqui no meu PowerPoint, que aí dá para a gente acompanhar. E é quase certo que algumas coisas, ou principalmente alguns versículos que eu vou citar, que hoje o professor Paulo citou no dia do estudo dele, né? Até porque não dá para fugir muito, muito disso, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as preocupações. Mas antes da gente iniciar, eu queria fazer uma oração, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvirmos a tua palavra, de estarmos juntos, mesmo distantes uns dos outros, mas juntos para ouvir, para conversar, para aprender, para nos colocarmos à tua disposição também. Obrigado por esse momento, cuida de cada um de nós, tudo corra bem, que todos nós possamos com alegria também estarmos abertos e prontos para ouvirmos a tua santa mensagem. Guarda cada um de nós, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu espero que vocês estejam vendo aqui a minha tela, que eu deixei de ver a carinha de vocês. Estamos vendo. Então, muito bem, então, muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre preocupações. Lembrando que quem participou do último encontro, o pastor Paulo falou sobre preocupações também, baseado em alguns versículos e tal. E nós vamos continuar esse assunto um pouquinho. Hoje, talvez falando mais precisamente e dando exemplos ainda mais específicos com relação a essa questão de preocupações.
muitas vezes a gente ouve essa frase ou essa afirmação que quem é cristão não enfrenta preocupações. Isso parte muitas vezes de alguns líderes religiosos, de alguns cristãos até que tentam vender esse tipo de teologia de que a partir do momento em que você é cristão, que você se torna cristão, Deus, na sua sabedoria, ele é obrigado, mais ou menos assim, né, a fazer tudo, que tudo aconteça bem com você, que as coisas todas funcionem muito bem com você. Então, quem é cristão não enfrenta preocupações. E aí eu coloquei essa pergunta aí, se isso é um mito ou se isso é uma verdade. E já respondendo, é um grande mito. Quem é cristão enfrenta, sim, muitas preocupações. E eu acho até que, em muitos momentos, preocupações até maiores do que não cristãos ou do que pessoas que não têm a sua vida ligada de uma forma tão completa e tão íntima com Jesus Cristo. A gente vai ver no decorrer do estudo que a ideia é que quando eu sou cristão, ou a partir do momento em que eu sou cristão, não é a falta de preocupações e de problemas que vai ser o sinal ou o símbolo do meu cristianismo, né? Nós vamos ver como isso vai nos ajudar também. Então, quem é cristão enfrenta preocupações, sim, todos os dias. Eu como cristão, vocês como cristãos, pessoas que vocês conhecem que são cristãos, enfrentam cada dia preocupações, medos, temores, dos mais diversos tipos. Nós não estamos isentos e nem não estamos isentos e nem longe das preocupações do dia a dia, até porque nós continuamos aqui no mundo e o mundo, por causa do pecado, também ele acaba trazendo para a vida das pessoas e para nós também todo tipo de preocupações. Quais são as suas preocupações hoje? Talvez é uma pergunta parecida com a que o pastor Paulo fez no estudo passado. Quais são os seus, o que te tira o sono hoje? Quais são as coisas que te preocupam especificamente hoje, né? Então tem coloquei essa imagem com algumas coisas que podem vir a nos preocupar, que está escrito em inglês, mas está aí a família, a educação, emprego, saúde e tantas outras coisas. Às vezes, talvez hoje, nesse momento em que a gente está aqui conversando, as suas preocupações, nenhuma delas está ligada a isso que nós colocamos aí. Talvez elas estão ligadas, ou ela está ligada a outra coisa qualquer, algum outro aspecto que não está aí colocado. Mas quais são as suas preocupações hoje? Quais são as minhas preocupações hoje? As nossas preocupações como indivíduos, né? Ou seja, eu sozinho, ou como um grupo de cristãos, né? Quais são as nossas preocupações? A gente está aí, eu gostei demais dessa imagenzinha aí da morte, meio que jogando no meio das pessoas aí o vírus da Covid-19, né? Então, uma das preocupações que nós tivemos durante todo esse ano, praticamente, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, uns com mais seriedade, outros nem tanto, foi essa questão da Covid. Ainda está sendo, né? Se eu falar foi, parece que está lá no passado, né? Que essa questão já está toda resolvida e a gente sabe que não funciona assim. No final de semana passado, como era feriadão, eu fui com os meninos para o Rio de Janeiro, para a casa do pastor Jonas Flor, e aí a gente não pôde sair muito, né, de casa e tal, a gente deu uma volta de carro.
E aí, quando a gente passou assim, na orla da praia de Copacabana, estava um dia nublado, não tinha nem sol. Aquilo estava lotado de gente, estava cheio de gente. Parecia dia de verão. Assim. Então, para muitas pessoas, essa não é uma preocupação tão visível. Mas talvez para você, de uma forma específica, ou para outro alguém, a questão da Covid foi uma preocupação, né? Está sendo e continuará sendo uma preocupação bem visível, né? A questão de saúde, né? De nós permanecermos com saúde. A questão do trabalho, né? Tantas e tantas pessoas perderam os seus empregos, tiveram salários diminuídos, né? Reduzidos. Outras pessoas ainda estão à procura de emprego já antes dessa questão da Covid toda. Então, talvez a sua preocupação específica nesse momento, no dia de hoje, seja essa do emprego. E aí, às vezes, nós pensamos assim, quando eu estava tentando preparar alguma coisa, as nossas preocupações, ou as preocupações das pessoas, normalmente, elas estão quase que sempre baseadas em coisas ruins, né? Ou seja, coisas difíceis me trazem preocupações. Mas será que coisas boas também nos trazem preocupações? Será que algo que eu queria muito também vai me trazer algum tipo de preocupação ou não vai me trazer preocupação? Por exemplo, constituir uma família, né? Ter filhos. Para muita gente, esse hoje em dia, talvez os jovens, né? A gente tem alguns jovens aí, para muitos jovens, esse nem seja mais a meta de vida de muitos deles, né? Constituir família. Se você conversa com muitos jovens hoje, eles querem ter uma carreira de sucesso, viajar o mundo, conhecer coisas novas, constituir família, né? Nesse sentido, para muitos jovens não faz mais parte dos planos assim tão presente, não está mais tão presente nos seus planos. Mas coisas boas também trazem preocupações, evidente. Você construir uma família, né, que também faz parte do plano da criação de Deus, que é algo bom, que é algo bonito, mas também traz as suas preocupações. E muitas preocupações estão ligadas umas às outras, né? Família, poxa, eu vou ter dinheiro ou trabalho para poder sustentar a minha família, né? Então, coisas boas também podem nos trazer preocupações. A igreja, né? Para nós cristãos, o trabalho da igreja, e aqui falando de forma bem mais concreta do trabalho da nossa congregação, né? Da Redentor, durante todo esse período, nós percebemos como todos se esforçaram para que tudo nesse período de pandemia, para que as pessoas tivessem acesso facilitado, continuar a ter acesso facilitado à palavra de Deus. A igreja, para nós, é algo essencial, mas ela também traz preocupações e vem com preocupações. Agora nós estamos voltando, por exemplo, a ter os cultos presenciais. Para quem simplesmente, não me entendam mal, mas para quem vai só lá no culto, para quem participa do culto, chega lá, senta, assiste, depois vai embora, não faz ideia da preocupação que as pessoas, né, envolvidas aí tiveram e continuam tendo para que isso fosse feito de uma forma bem legal, assim, para que todos se sentissem bem, para que todos se sentissem seguros. Talvez a maioria das pessoas que vão lá percebem isso e veem essa preocupação. Mas o trabalho da igreja, que é algo tão essencial, que é algo tão importante na nossa vida, na minha vida como ser humano, né? Ela traz em si preocupações que outras pessoas talvez não carreguem, né? Não precisem carregar. Agora que eu estou vendo essa imagem, parece ser bem forçadinha, assim, né? Tá bem trabalhada e tal. Mas gravidez, né? Filhos, coisa maravilhosa quando todo mundo aí, todos que têm filhos aí, muitos já netos e tal, a gente lembra exatamente qual foi a reação da notícia, né? De ter filhos.
vai nascer um filho, depois o outro, neto, etc. Maravilha, isso, coisa maravilhosa. Isso é uma bênção de Deus. Mas junto com isso também nós temos, vem as preocupações do dia a dia, né? Alguns medos, né? Algumas coisas nesse sentido. Então, apenas com esses 3 exemplos, eu quis mostrar que muitas coisas nos preocupam. E não apenas coisas negativas ou coisas ruins, como desemprego, como fome ou algo parecido. Mas a vida, a nossa vida, o nosso dia a dia, infelizmente, nós não estamos livres de nenhum tipo de preocupações. Às vezes mais, às vezes menos. E aí, voltando àquela pergunta anterior, o cristão também tem preocupações? Tem. Mas ele tem uma diferença para outras pessoas. E aí nós vamos chegar nesse ponto lá no finalzinho do estudo, para saber qual é então a diferença. O que compensa então eu ser cristão se eu tenho preocupações iguais aos outros, né? Preocupações trazem consigo outros problemas. A preocupação ela nunca vem sozinha, né? A preocupação só por estar preocupado. Acordei preocupado hoje. Muitas vezes essas preocupações trazem consigo outros problemas. Eu trouxe alguns exemplos aqui de outros problemas que vêm junto com as preocupações, quando essas preocupações se tornam super, hiper, mega preocupações, quando aquilo toma conta da minha vida, né? Algo que nós sentimos no nosso dia a dia. O que preocupações exageradas e não resolvidas e não deixadas no lugar certo, o que elas podem trazer comigo? Ansiedade, né? Um dos grandes problemas entre jovens, por exemplo, é a ansiedade, é essa ideia de antecipar algo, né? De sofrer por antecipação, essa tentativa de viver hoje aquilo que ainda vai acontecer. Então, junto com preocupações não colocadas no lugar certo, que não encontram o refúgio ou o lugar de refúgio que nós conhecemos e que nós vamos relembrar daqui a pouco, junto com isso vem a ansiedade também. Eu vou citar só alguns exemplos deles. Nós podemos ter tantos outros males que afetam o emocional das pessoas por causa das preocupações em excesso, né? Então, a ansiedade é uma delas. A depressão é outra delas. É outro problema que pode vir com preocupações que não são deixadas ou colocadas no seu devido lugar, que não encontram o refúgio que nós encontramos. E aí, a Hora Luterana tem livros sobre depressão, livretes sobre depressão. Esse é um problema muito sério. Outro dia eu vi no Twitter um líder religioso, um líder cristão, que agora não me recordo o nome, dizendo que ele achava que depressão era falta de fé. E eu fiquei pensando, poxa, isso é uma covardia tão grande com outros cristãos, certo? Ou com os cristãos em si. Então, digamos que muitos dos que estão participando desse momento aqui, ou que vão assistir esse estudo depois, essa conversa depois, são cristãos fervorosos, né? São cristãos arrependidos dos seus pecados, que vivem a sua vida de cristão, etc., etc., mas passam por momentos de depressão. Olha a pressão que um cristão desses ainda precisa passar. Já não basta a depressão em si, né, esse problema seríssimo que as pessoas passam, ainda ter que ouvir alguém dizer, além da depressão, você também tem falta de fé, ou seja, a sua fé está muito fraca. Tal. Então, rapidamente sobre isso, depressão não é falta de fé, é algo muito mais grave, né, é algo que não é simplesmente falta ou excesso de fé,
é uma doença que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada. E a preocupação exagerada pode trazer, arrastado junto com ela, a danada depressão. E isso é muito grave, isso é muito triste também, que pessoas sofram com depressão e ainda sejam julgadas no sentido de não terem sexo. Está aqui piscando um negócio, eu não sei se é o chat que aparece aqui de vez em quando. Eu não consigo ver aqui agora, depois a gente dá uma olhada lá, tá bem? Mas as preocupações trazem consigo uma oportunidade também. Elas trazem consigo uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução. As preocupações, quando eu me preocupo com alguma coisa, quando eu me vejo diante de um problema que me traz algum nível, algum tipo de preocupação, e aquilo também para mim é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de aprender com aquilo e de tentar transformar aquela preocupação e resolver aquilo. Eu trouxe aqui 2 exemplos para exemplificar melhor isso um pouquinho, de como uma preocupação, ou como a preocupação pode ser um momento de aprendizado, de evolução também. É o que eu chamam de preocupações do bem. Né? Preocupações do bem. Eu trouxe aqui o exemplo da pré-história. Essas pessoas que viviam nesse tempo, a cada novo desafio que ia sendo apresentado para eles tinham que sentar e tentar inventar uma forma de superar aquele desafio. Enquanto que eles caçavam animais pequenininhos, né? Vou falar ratos, mas nem sei se havia ratos naquela época, mas animais menores, assim, eles podiam matar a pedrada ou pegar a mão mesmo e tal. Mas à medida que as famílias provavelmente foram crescendo, né, e a procura por alimento teve que ser mais constante, eles começaram a ver os animais maiores que estavam ali em volta deles e pensar: como agora a gente vai matar esse animal maior? Uma pedrada não vai adiantar, a mão a gente não consegue. Então, a preocupação que eles tiveram, né, que talvez tirou o sono deles durante várias noites, fez com que eles começassem a inventar outras coisas, outras armas, para conseguir caçar esses animais mais robustos, esses animais maiores. E aí eu coloquei essa imagem aqui, que é de um filme, que quem gosta de filme aí, assistam, que é os Croods, que é um povo, uma família que vivia sempre numa caverna e tal. Então, de repente, eles foram desafiados a né, sair de lá, com toda a preocupação que isso trouxe. É simplesmente, para quem quiser assistir, é bem engraçado. Aproveitem aí esse tempo que a gente está mais em casa e assistam. Tá? Então, isso aqui são preocupações do bem. Não preocupações do bem, mas preocupações que fizeram com que eu, ligado a essa preocupação, frente a essa preocupação, frente a esse desafio, agora sentasse e pensasse e chegasse a algo que pudesse superar aquele problema, aquela dificuldade, aquela preocupação. Tá? Esse exemplo que eu trouxe. Quando nós falamos em preocupação, é evidente que uma das preocupações maiores que nós devemos ter ou deveríamos ter era ou é com a nossa saúde. Tá? A nossa saúde merece uma atenção muito especial, porque apesar de nós dizermos assim, tendo saúde, o resto a gente corre atrás, e isso é verdade, né? Tendo saúde, a gente consegue levantar para ir trabalhar. Se eu perdi o emprego, tenho ânimo e tenho né, vontade de levantar e procurar outro. Se
alguém da família está doente, eu posso prestar alguma ajuda, tal. Mas a minha saúde, apesar de eu falar sempre que eu preciso cuidar da minha saúde, nós, assim, às vezes somos bem relaxados com essa história, principalmente os homens, né? Os homens, meninos que estão ouvindo, que vão ouvir, a gente sabe disso, né? Como muitas vezes a gente vai deixando para depois, né? Vai deixando para depois e quando veio depois chegou e eu não fiz nada daquilo que eu havia prometido. E eu como cristão, como filho de Deus, como administrador daquilo que Deus me deu, né? E aí está incluído o meu corpo, também preciso, de alguma forma, ter atenção especial a isso. Né? E aí nós vemos tantas campanhas que temos por aí. Por exemplo, Setembro Amarelo, que não é bem... A gente pensa assim, mas é Setembro Amarelo é de combate ao suicídio tal. O que isso tem a ver com saúde? Ora, ninguém em estado normal comete suicídio. Né? Estado normal que eu digo, ninguém que esteja totalmente saudável, inclusive emocionalmente, né? E aqui quando eu falo saudável não é só do corpo, né? Não é só da carne, mas é do emocional também. Então o Setembro Amarelo está aí para conscientizar as pessoas para que elas que é uma luta, o combate ao suicídio. Ou seja, a pessoa está doente de alguma forma, ela precisa de ajuda, certo? E é uma preocupação que nós, como cristãos, devemos e podemos demonstrar com as outras pessoas. Então, aqui no Brasil, né, eu não sei se isso é uma campanha mundial, agora não posso dizer isso, afirmar isso, mas o Setembro Amarelo no Brasil precisa ser ainda mais levado em conta. Aí em outubro a gente tem o Outubro Rosa, né, que é para que as mulheres também, de uma forma geral, se preocupem com a sua saúde, e se preocupando com a sua saúde, busquem atendimento, busquem alguma coisa para ajudar no combate ao câncer. E agora nós estamos no novembro, que é o Novembro Azul. Nós, homens, tão preocupados com a nossa saúde, também temos um mês dedicado necessariamente a isso. Ontem à noite eu pedi uma pizza e na caixa da pizza em cima tinha algo relacionado ao Novembro Azul. Nunca tinha visto isso, disso acontecer. Então, nós precisamos, de alguma forma, essa preocupação com a saúde faz parte também da minha vida como cristão, da minha existência como filho de Deus. Né? Vejam, nós sempre falamos, poxa, a gente está aqui nesse mundo de passagem, esse corpo que Deus me deu, mas Deus não me deu esse corpo e isso que eu tenho simplesmente para eu levar de uma forma, a minha vida de uma forma negligente ou sem atenção. Então, a preocupação com a saúde precisa estar presente também no meu dia a dia e na minha vida. Antes nós falamos sobre o cristão passar por problemas, por dificuldades. Né? Então, às vezes, nós temos esse extremo, assim. Não, você é cristão, você é filho de Deus, salvo pelo sangue do Cordeiro, redimido pela morte e ressurreição de Jesus, enfim, toda essa questão da santidade, né? De nós sermos comprados por Jesus e agora termos uma nova vida. Muitas vezes nós somos levados a acreditar que agora tudo vai dar certo, né? Que nenhuma preocupação vai fazer parte mais da minha vida. Eu comecei essa semana, se eu não me engano, um plano de leitura um plano de leitura. Não sei, alguém está com o microfone aberto aí. Um plano de leitura aqui do aplicativo YouVersion. E
o título desse plano de leitura é Vem para a Vida. E a primeira devoção, a primeira leitura que era desse plano Vem para a Vida, dizia mais ou menos assim, citando esse texto bíblico aqui de Eclesiastes 9:11. Então, o autor escreveu nem sempre e tal, e ele escreve assim, eu descobri mais outra coisa nesse mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas, nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que os mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. E aí o autor diz assim, para quem vive debaixo do sol, as coisas nem sempre vão estar bem. Ao mesmo tempo, o Deus que está além dos montes enche a vida daqueles que o amam de propósito e de força para encarar a vida como ela é. Esse texto de Eclesiastes, né, Eclesiastes 9:11, ele me traz essa, talvez até essa dura verdade, assim, de que nem sempre as coisas vão funcionar e vão ser do jeito que eu queria que fosse. E aí, quando eu gostaria, ou você gostaria de ter uma vida sem preocupações, certo? Sem essas dificuldades que o mundo me apresenta. Seria, humanamente falando, seria muito melhor. Né? Mas em nenhum lugar da Bíblia, Jesus, ou quem quer que seja, promete a nós essa vida sem preocupações. Pelo contrário, né? Jesus lembra aos discípulos, olha, vocês vão passar por aflições no mundo. E essas aflições que nós passamos no mundo, elas nos trazem preocupações. E essas preocupações fazem parte do meu dia a dia. A diferença agora é aonde que eu vou encontrar refúgio, amparo, conforto, coragem, para quando mesmo eu estando tão bem preparado para todas as coisas, as preocupações surgirem. Né? Aonde que eu vou encontrar isso? Em quem eu vou encontrar isso? E aí, irmãos e irmãs, que está a diferença das nossas preocupações como cristãos, das preocupações dos não cristãos. Entre mim, que sou cristão, entre o outro que não é cristão, a diferença não é falta de preocupação. Não é falta de problemas. A diferença é que eu tenho esse Deus, né, que diz aqui o texto que eu tirei desse devocional, que está ali, que enche a minha vida e enche a minha existência para que eu continue, para que eu encare esses problemas de frente, não sozinho, evidentemente, porque é esse Deus que está aí, né? E para que eu possa encarar a minha vida como ela é, vivendo cada dia após o outro, encarando as dificuldades que se apresentam, os problemas que podem vir a chegar, lembrando que eu não estou sozinho. E como é que eu sei que eu não estou sozinho? Não foi simplesmente o pastor que me disse isso, não foi simplesmente algum amigo que me disse isso, que eu não estou sozinho, não foi um livro de autoajuda, ou o que quer que seja, que me disse que eu não estou sozinho. O que a Bíblia fala para mim? E aqui eu vou citar, provavelmente, alguns versículos que o pastor Paulo citou no seu estudo. Filipenses capítulo 4, versículos 6-8. Não andem ansiosos. Lembra que eu falei da ansiedade um pouco? Que junto com as preocupações nós temos outros tipos de dificuldades que vão chegando. E aí Paulo diz aos Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável,
de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A palavra de Deus nos ajudando, a palavra de Deus nos mostrando uma saída, né? Um lugar em que eu possa encontrar refúgio nos dias em que as preocupações parecem, né, tomar conta exagerada de mim. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Jesus, no Evangelho de Mateus. E esse versículo, né, esse de Mateus, talvez seja, talvez não, para mim é aquele que responde a pergunta: o cristão tem preocupações e dificuldades? Sim. O próprio Jesus disse: olha, vivam a sua vida e não se preocupem em demasiado com as coisas, porque cada dia traz as suas próprias dificuldades. Eu, como cristão, né, aqui nesse mundo, você como cristão, cada um de nós tem as suas lutas, as suas dificuldades. Né? Aquilo que talvez seja uma luta e uma dificuldade para você, não seja a mesma luta, a mesma dificuldade para mim. Aquilo que é uma luta e uma dificuldade para mim, talvez não seja a mesma luta, a mesma dificuldade para você, a mesma preocupação para você. Mas Jesus traz aí, é como se ele dissesse: olha, as preocupações vão estar ali, as dificuldades vão estar ali, cada dia tem a sua. Não tente se preocupar hoje, né, demasiadamente com aquilo que ainda vai chegar amanhã, porque cada dia tem a sua própria preocupação. Porque hoje eu já tenho a preocupação de hoje, e amanhã vai trazer a sua própria preocupação, a sua própria dificuldade. E aí eu fico pensando, poxa, tanta gente pagando coaches, né, que são aquelas pessoas que ensinam os outros a encarar a vida de frente, etc, etc. Livros de autoajuda, e isso está escrito aqui para a gente há tantos anos, há tanto tempo, e as pessoas talvez nunca se deram conta disso. Ou se deram conta e acharam: mas é Jesus, né? Está tão ultrapassado, está tão velho isso que Jesus, vamos buscar algo novo. Aí vai lá, buscar algo novo. É exatamente a mesma coisa que Jesus está dizendo. Né? Jesus está dizendo exatamente isso. Cada dia traz as suas próprias preocupações. O cristão tem suas preocupações? Tem. A diferença é que nós temos um Jesus que me ensina, que me fala e que me ama, apesar de todas as dificuldades, de todas as preocupações. Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz que as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Ou seja, a Bíblia não nega que nós, como seus filhos, vamos ter momentos de preocupações. E alguns momentos que, em certos dias, em certos momentos, até parecem que vão roubar mais do que a nossa felicidade, simplesmente. Né? Vão tirar tudo que nós temos e nós somos. Então, as preocupações existem aí, elas vão continuar existindo, né, na nossa vida. Algumas mais pontuais, né? Quer dizer, quem no início do ano iria se preocupar, início do ano que eu digo assim, início de março, fevereiro, por ali, quem ia se preocupar, por exemplo, em sair na rua e ter medo de encostar nas coisas? A gente estava vivendo a nossa vida, né? E agora, de repente, a preocupação com essa ideia, né, da Covid, muito cuidado, que é necessário, né? Eu não sou daqueles que acham que isso é tudo uma grande invenção da mídia, ou etc. Respeito quem acha isso, mas não é o meu caso. Eu acho não, isso está aí, a gente precisa se cuidar. Né? Então, e essas preocupações muitas vezes até tiraram um pouco o nosso sossego, nosso conforto, né? Nosso consolo. Mas aí a gente volta de novo para isso daqui, para aquilo que Jesus está me dizendo, e aí as preocupações simplesmente não vão desaparecer, mas eu vou aprender a lidar com elas, porque Jesus me ensina a fazer isso, né? Jesus me mostra o caminho que eu devo seguir. Salmo 94, né? Quando eu estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Quando a preocupação que faz parte da sua vida, ela bater muito forte, e você ficar preocupado demais e isso te tirar o sono,
busca refúgio na palavra de Deus. Busca refúgio onde você vai encontrar esse refúgio. E muitas vezes Deus vai usar pessoas, amigos seus, familiares seus, a igreja, né, para te trazer esse consolo também dentro da palavra e através da palavra. Então, quando nós vemos, por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente talvez tenha casos de pessoas em nossa família que, poxa, já tentaram suicídio ou que estão passando por um momento bem complicado, né, de enfermidade física, né? É provável e é certo que Deus quer usar você também para que, através da palavra, você leve algum tipo de consolo e conforto para essas pessoas também. E o pastor Paulo, no último estudo, explicou muito bem esse versículo aqui de 1 Pedro, né? Entreguem as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Isso é muito mais do que simplesmente uma frase de autoajuda tirada de algum lugar específico. Isso é a palavra de Deus, né, me convidando vocês a não negarem as suas preocupações, né, não acharem que vocês estão livres das preocupações, mas entregar elas a Deus. Né? Dizer, olha, eu estou aqui, eis-me aqui, né, e com as minhas dificuldades, com os meus problemas, com as minhas preocupações, algumas não tão grandes, outras enormes, mas as preocupações que me tiram o sono, estou aqui. Né? Então, lançar, entregar, deixar Deus cuidar das preocupações de vocês. E isso mostra para a gente que, mesmo, ou em meio às dificuldades, e acima de tudo, em meio às dificuldades, em meio às preocupações, a gente tem um Deus que anda do meu lado, à minha frente, acima de mim, atrás de mim, me carrega no colo, me leva nas costas. Enfim, né? O poema das pegadas na areia, né? Então, um Deus que está preocupado comigo e que cuida de mim em minhas preocupações diárias no meu dia a dia, quaisquer que sejam elas. Qualquer que seja a sua preocupação, né, no dia de hoje, talvez é algo específico de agora, né, nesse momento, ou é algo que, né, já vem me tirando sono há mais tempo. Né? Coloque isso diante de Deus. Procure ajuda da sua igreja, da sua família, dos seus amigos. Deus também quer usar essas pessoas para alcançar você, para te ajudar de alguma forma. Então, não saiba ou que a gente possa saber que a gente não precisa sofrer com qualquer tipo de preocupação sozinhos. Né? E aí, a campanha do Setembro Amarelo também vem ao encontro disso, né? Você não está sozinho, vocês não estão sozinhos, tem gente preocupada com vocês. Então, em meio às nossas dificuldades, às minhas preocupações, aos meus dilemas, né, eu ter essa certeza de que Deus tem cuidado de mim. Era isso, gente, que eu tinha preparado aqui para vocês. Agora, eu nem sei como eu faço para tá aqui, stop share. Pronto, consegui tirar. Era isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Eu sei que muita coisa foi repetida porque eu assisti o estudo do pastor Paulo no encontro passado. Muita coisa tá igual, tá parecida, evidentemente, mas era isso que eu tinha preparado para a gente meditar hoje. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês.
descanso.